Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja convosco, com todos nós. É um prazer estar aqui para fazer um evangelho para casa amiga. Tô com saudade de todo mundo, espero que logo possamos nos ver para a gente começar o nosso evangelho. Vamos, quem puder, nesse momento, fechar os olhos, elevar o pensamento até Deus, pedir para que Ele permita que a espiritualidade amiga venha até nós nesse momento, nossos anjos guardiões, mentores amigos, abrindo nossa mente e nossos corações para receber os ensinamentos de Jesus, que possamos aplicá-los em nossa vida e ajudar quem necessitar com esses ensinamentos. Que Jesus envolva todos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E o tema de hoje é sobre aquela frase que está lá no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, sem cessar. Tal é a lei. Essa frase se encontra na lápide de Kardec, mas tem algo interessante que eu não sabia e preparando a palestra eu acabei descobrindo, que essa frase nunca foi dita por Kardec, não está nenhuma obra de Kardec, mas ela é um resumo de tudo aquilo que a doutrina espírita explica para gente, do que ela esclarece. Então alguém colocou essa frase lá para resumir o que é essa progressão, essa evolução que o espírito necessita. Então eu resolvi desenvolver o evangelho em cima dessas palavras. Então a gente vai começar pelo nascer. O nascer, o mistério da vida, que as pessoas não se deram conta ainda. Mas para entender a vida, a gente precisa entender como ela se processa. Primeiro, a doutrina espírita veio nos explicar como os conceitos novos, mais profundos sobre Deus, sobre os homens, os espíritos, as leis que regem a vida. A doutrina espírita revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o objetivo da nossa existência. Qual é a razão da dor e do sofrimento que passamos aqui na Terra? Com tudo isso, a doutrina espírita vem nos explicar que a vida terrena não é um fim em si mesma. Ela é um meio, cujo fim é desenvolver as nossas potencialidades, e para isso a vida nos dá tarefas essas compatíveis com a nossa capacidade. Quando as realizamos, trabalhamos para a nossa evolução espiritual. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, os espíritos falam que somos espíritos criados simples e ignorantes, né? A cada um, Deus deu uma missão, uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los, de fazer chegar ao progresso, à perfeição, né? Pelo conhecimento da verdade, aproximar-nos de Deus. Como espíritos simples e ignorantes, devemos entender que tudo que a gente passar nessa vida é para a nossa própria evolução, né? Jesus já disse: meu reino não é deste mundo, e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas em que momento que a vida começa? A união começa na concepção, e o corpo se liga ao espírito na hora que a mãe dá à luz à criança. E por que a gente perde a lembrança do passado, da nossa encarnação passada, né? Já que a gente está aqui vivendo nesse mundo, tantas dores, tantos sofrimentos, tantas provações. E a doutrina espírita explica que a gente não pode e nem deve saber tudo, porque o que Deus quer é que a gente adquira sabedoria. Tem uma utilidade da gente passar pela infância, né? Os pais vão nos
dizer o que fazer, vão nos instruir, para quando a gente chegar na idade adulta, a gente recobrar a nossa personalidade mais forte, a gente, com aqueles ensinamentos, possa progredir, possa evoluir, possa analisar, possa mudar nosso jeito de ser, né? Mas tem muitas pessoas que têm um conceito bem equivocado do que é o sentido da vida, né? Tem gente que pensa que são conquistas de valores transitórios dessa existência, mas cedo ou tarde, fama, dinheiro, beleza, tudo isso nós vamos nos dar conta que é um erro, porque é o que vai ficar, é corpo, né? A gente não tem controle sobre essas coisas. A gente vai sofrer porque não vai preencher o vazio que vai ficar dentro de nós, né? Jesus, ele é o guia da humanidade. Ele nos, através do seu evangelho, dos seus ensinamentos, nos trouxe bastante esclarecimento. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas ele responde pelas consequências das suas ações. É isso que é a vida. A gente vai viver experiências e vai ter livre-arbítrio para optar por esse ou por aquele caminho. E o nosso livre-arbítrio que vai nos fazer caminhar pela vida, vai nos fazer entender o objetivo de tudo isso. Mas para isso nós temos que estar dispostos a agir. Agora vamos falar sobre o morrer. O que é o morrer, né? Muitas pessoas não gostam de falar sobre a morte, muitas pessoas adiam o assunto. Quando ela chega, entra em desespero. É uma situação muito delicada, né? Para o espírito, a maior surpresa é se reconhecer vivo após a desencarnação e de verificar que a vida continua. O espiritismo, ele não entende a morte como o fim da vida. É o fim apenas da experiência de um determinado corpo, por isso que nós chamamos de passagem, né? Porque a passagem dessa para uma outra dimensão sem corpo físico. O espírito não morre, o que morre é o corpo físico. Vivenciar o momento da morte de alguém é uma das coisas mais difíceis que a gente pode passar nessa vida. Porém, a gente, tendo a certeza que a vida continua, o sofrimento ele diminui. Quando pensamos nos momentos bons que vivemos com aquelas pessoas, quando nós nos reencontrarmos com ela no plano espiritual e vemos e sentir aquele abraço e ver que a vida continua, essa certeza que a doutrina espírita nos dá, nos consola. Por isso que chamamos de doutrina consoladora, né? Porque ela nos dá essa esperança, essa consolação. O Espiritismo traz uma mensagem capaz de amenizar as angústias relacionadas à morte. Uma vez que encontramos nos seus preceitos básicos a informação de que somos almas imortais, reencarnantes neste planeta e com propósito de evolução individual e coletiva. A reencarnação é um castigo de Deus? Não. A reencarnação não é um castigo de Deus, porque Deus distribui aos seus filhos o amor por igual. Todos temos o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Os que usam mal a liberdade que Deus lhe concedeu, eles prolongam indefinidamente a necessidade da reencarnação. É quando se torna um castigo. Tantas vezes que a pessoa erra, persiste no erro, ela precisa voltar para reparar, né? Através do Dr. Ian Stevenson, ele estudou vários casos trazidos por crianças e vivenciados até por alguns adultos mesmo, que pôde comprovar a reencarnação. A reencarnação ela pode ser comprovada de várias formas, através da lembrança, né? Tendências, simpatias e antipatias, lições do passado que fica impressa na consciência, até mesmo manchas que as pessoas trazem, né? Também a reencarnação é a única forma de racional, porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas na evolução gradual dos seres.
Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Agora vamos falar sobre o progresso. O progresso é o desenvolvimento da evolução, melhorando certos pontos sobre o futuro dele. O que você fizer hoje vai contar para o amanhã, da tua próxima encarnação. O progresso intelectual e o progresso moral, eles se completam, né? O objetivo para os povos evoluírem é adquirir essas duas qualidades, né? A moral e a inteligência são iguais, duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. O progresso intelectual, ele é relativo à nossa inteligência, ele se dá com o avanço da tecnologia, das ciências, também diz respeito ao progresso material. E o moral pertence ao domínio do espírito, da consciência. E então, Jesus vem como o maior espírito que já encarnou aqui no nosso planeta, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu o mais perfeito modelo. Kardec perguntou para os espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. A resposta foi Jesus, porque para o homem Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus oferece como modelo a doutrina que ele ensinou, é a mais pura expressão das leis de Deus, porque ele, sendo puro, ele mostra para a gente a pureza que devemos adquirir, né? Ele é um espírito divino. A lei do progresso é uma lei natural. Ela dá ao homem a convicção de que amanhã ele será melhor do que hoje. Ele nos dá a certeza que alcançaremos a plenitude do amor, a felicidade. A gente tem que ter em mente que o tempo desperdiçado, ele não volta. Nós vamos ter que avançar. Então, na próxima encarnação, a gente vai ter que reparar aquilo que a gente não fez, né? Então, a doutrina espírita, ela nos traz muitas informações que nós poderíamos praticar já desde agora, mas a gente tem muita dificuldade de praticar o amor, por exemplo, porque a gente ama os que estão próximos, os que estão distantes a gente não tem muita afinidade ainda. Então, nascer é necessário para a evolução do espírito. Morrer é necessário para que o espírito tenha oportunidade de rever onde ele errou, para que ele possa reparar os seus erros posteriormente. Renascer ainda, reencarnar para reparar. E tudo isso leva ao progresso. É progredir sempre. Essa é a lei do progresso, a lei de Deus, né? Diante disso, a gente vê que foi muito feliz quem colocou esses dizeres lá na lápide do túmulo do Kardec, de saber que nós temos o mesmo ponto de partida e a chegada depende de nós. Então, toda a mensagem de tudo isso é: vivamos intensamente cada minuto, cada dia de nossas vidas, para que nós possamos aproveitar ao máximo e poder ter menos dificuldades para avaliar. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, mais evoluído nós vamos ficar. E aí a gente vai poder ajudar outras pessoas a evoluir conosco. Então, a mensagem que a doutrina espírita nos traz sobre nascer, morrer, renascer, progredir sempre, essa é a lei. O nosso aprendizado depende de nós vivemos intensamente cada minuto, cada aprendizado que essa vida nos trouxe. Agradeço desde já a atenção de vocês. E para terminar nosso evangelho, eu gostaria de ler uma reflexão
Estamos todos na fila. Estamos todos na fila. Cada minuto alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Não dá para sair da fila. Não dá para evitar essa fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito, motive as pessoas, elogie mais, critique menos, faça alguém sorrir, faça a diferença, faça as pazes, faça com que as pessoas se sintam amadas, tenham tempo para você, faça pequenos momentos serem grandes. Faça tudo viver, faça tudo que tiver que fazer e vá além. Viva novas experiências, prove novos sabores. Não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia, por ter valorizado alguém mais do que deveria, por ter feito mais ou menos certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve. Não guarde mágoas, guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor, transborde o amor e doe amor. Ame e sirva. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos encerrar a nossa palestra pedindo a Jesus que entre no lar de cada um de vocês, que possa, junto com a espiritualidade amiga, fazer a limpeza no lar, tirando toda e qualquer miasma, toda e qualquer energia ruim, eliminando, depositando em cada cômodo em paz, amor, harmonia, depositando em cada morador do nosso lar saúde, alegria, paz, e que Jesus esteja sempre com todos e que ampare nos momentos de alegria, de difíceis, momentos de felicidades e momentos de tristeza. Que tenhamos em mente que estamos aqui para o nosso aprendizado, que possamos sempre olhar diante das provações o que nós devemos aprender com cada situação que a vida nos apresentar. Que Jesus abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, até a próxima.